Olá, amigos da Power Inc, tudo bem com vocês? Leandro aqui. Hoje a gente vai falar sobre um contexto mais macro de mercado e por que tu deve ficar atento, tá? Porque tá meio feio as situações nos mercados, tá? Então, te convido a assistir o vídeo de hoje. Então, galera, no que diz respeito aos mercados, tá? Eu já acompanho a SP há um bom tempo e vários outros ativos e eu publico com frequência lá no no TradingView sobre o SP500. E aí eu publiquei no dia 14 de setembro essa parte 5 aqui do SP sobe mais com pressão alta, justamente porque a gente via o ativo encontrar níveis cada vez mais altos. E aí, na parte 5, eu encontrei uma possível situação em que a gente estaria rompendo uma linha de tendência e fazendo um pullbackzinho para uma ideia de pernada de baixo. Nota isso aqui, ó. Atentos a um possível pivô no ABV. Por quê? Porque o ABV rompeu para baixo e estava querendo fazer um pullbackzinho para cair mais. Eu vou dar o play aqui, nota o que aconteceu. Depois disso, o ativo caiu aqui para a zona do 100%, tá? Então ele completou a pernada de baixa. Aparentemente, eu acho que a gente vai ter mais uma pernada de baixa, tá? E eu deixo isso descrito em outros conteúdos aqui no TradingView também, tá? Como por exemplo, aqui esse vídeo mesmo, tá? Explicando o viés de baixa e possíveis alvos para o ativo. Então, galera, eu te convido a acompanhar, dá uma olhada lá, pelo menos eu estou descrevendo ponto a ponto porque eu acredito que a gente possa ter uma correção mais acentuada para o SP500, tá? Então assim, galera, eu quero expor para vocês, só um minutinho, eu quero expor para vocês que com essa barra de hoje, zigue-zagues descendentes, eu começo a ficar um pouco preocupado, principalmente com relação às zonas que os preços dos principais índices americanos podem chegar, tá? Uma vez que a gente tem esses índices caindo muito, sofrendo uma forte pressão de realização e também pressão de venda, acho que os mercados globais inteiros vão querer corrigir. Porque os índices americanos eles são meio que um termômetro, tá? Para a principal parte da economia mundial. A gente tem já a dívida americana em um ponto estratosférico também e a ideia de impressão de dinheiro não para. Isso estressa os mercados. Cada vez que o mercado ele talvez sente a falta de estímulos, o mercado já se estressa. E eu acredito que essa movimentação aqui, tá, gente, pode sim ser acentuada. Uma vez que a gente observa ativos como o SP fazendo esse tipo de movimento, a gente olha a Nasdaq, por exemplo, já fazendo um movimento ainda mais agudo, perdendo inclusive o fundo anterior. Não é o que o SP fez, mas Nasdaq já fez isso. Ações de tecnologia estão sofrendo mais. A gente está vendo esse fundinho aqui e caso venha perder esse fundo, eu acho que o primeiro alvo é nessa média móvel de 200, tá? E essa média móvel de 200, galera, a exponencial aqui que eu tenho, eu estou falando aqui da Nasdaq corrigir mais uns 5%. 5% no mercado de ações é bastante coisa, tá, gente? Então, assim, vale a pena a gente ficar atento, porque se o SP corrige 5%, tá? Se o SP corrige 5%, criptomoedas corrige 10, 15, talvez mais, tá? Então, assim, a gente tem que ficar atento nessa questão. O que eu estou vendo aqui hoje é um gift de venda, tá? Vai fechar com um contexto bem vendedor para o dia de amanhã no SP500. Se a gente vier perder essa mínima, que é uma chance de venda, tá? E vendedores sabem disso. A gente está deixando um gap de força de venda aqui em cima e o contexto é queda. Eu não vejo o contexto de alta aqui. Pode fazer uma reviravolta brutal e romper tudo? Pode. Mas aqui o contexto é venda, tá, gente? Eu estou fazendo um zigue-zague, fiz um pullback nos topos anteriores, aqui no topinho que falhou. Aparentemente foi aquela ideia de bull trap. Então, assim, muito ruim mesmo, tá? E claro, né, gente, eu acho que a gente olhando as bolsas em si, um contexto global assim, a gente pode esperar uma correção maior em todos os ativos, porque se as principais ações americanas vão sofrer, os outros ativos por consequência vão sofrer também. Quando a gente olha o Russell, tá, a gente tem aqui um grande retângulo, tá, meio que uma consolidação aqui.
E essa consolidação está trazendo a média móvel de 200 muito próxima, é capaz isso aqui romper, alguma coisa assim, romper com um gap muito grande, já dá um contexto muito feio também. A gente tem pouco suporte quando se trata de volume de negociação, tá? Então a gente tem uma estrutura muito ampla para queda, e isso preocupa bastante, tá, gente? Então vale a gente ficar atento, isso aqui pode muito bem romper para baixo e em fazer quedas aí de 10, 15%, tá? Vamos ter uma queda aqui 8,5 seria mais ou menos 50% do movimento dessa última pernada, né? Gente, se a gente chegar na última pernada seria um 8,8, a gente está falando de uma queda aqui no Russell, mais ou menos aí 14%. Se a gente olhar o SP500, se a gente olhar o SP500 e pensar que essa aqui foi a última pernada, isso aqui é um tanto quanto assustador. Primeiro nível tá aqui, tá abaixo do 200, tá? Bem complicado, bem complicado. Tá falando de uma queda aí de 8,5% para talvez em buscar aí 10% no nível de 50%, de FIBO 11%. É uma correção bem expressiva para o mercado de ações, tá, gente? E eu acho que é provável que aconteça, tá? Quando a gente olha ativos como, por exemplo, o DXY, a gente vê ele querendo montar uma estrutura simétrica, tá? Isso aqui, olha, para mim faz muito sentido, tá, gente? Essa estrutura do DXY para mim parece bastante um movimento de simetria. Pelo menos na minha leitura eu vou tirar as médias para facilitar para os amigos. Olhem esse padrão de barras aqui, ó. Olhem isso aqui, olha essa sequência. Aqui. Aqui parece um movimento para mim bem simétrico, tá? Eu vou deixar isso aqui uma cor mais fácil de ser visualizada pelos amigos. Numa espessura maior. Então, para mim, é sim um possível movimento simétrico. Mas será que não? A gente pode ver de uma outra forma também. A gente pode ver com padrões de barras. Vou pegar esse último movimento. Todo esse movimento de queda. O que a gente pode fazer para ver uma possível simetria? Configurações. Virado. Caixa no meio. Para mim tá bem parecido, tá? Olha a semelhança desses topos aqui, cara. Meu, brutal isso aqui, viu? Para mim é um possível movimento simétrico que está sendo construído, tá, gente? Isso é péssimo para ações, porque isso aqui configura uma busca por liquidez, tá, gente? Então, DXY para cima costuma ser bolsas baixo, porque dólar para cima normalmente pressiona bolsas, tá? Quando eu olho o VIX, tá, o índice de volatilidade do SP500, a gente estava em um longo canal de baixa e ele abriu com uns gaps aqui meio fortes, né? Aparentemente veio aqui, fechou e agora a gente está tentando fazer um movimento que aparente, na minha construção de ideia, tem tudo para ser um zigue-zague ascendente para começar a subir, tá? É a forma com que eu leio, tá? Se esse ativo, se o índice de volatilidade chegar a fazer um pivô aqui, eu vou ter uma volatilidade muito alta nos mercados e é provável que eu tenha, por exemplo, aumento de volatilidade no SP500. Eu vou mostrar para vocês o que acontece, ó. Olha o que acontece com um aumento de volatilidade brutal no SP500, tá? Isso aqui é o dia aí, ó, 24 de fevereiro. 24 de fevereiro está marcado aqui de 2020. Olha o SP500 aqui no dia 24 de fevereiro. Tá? Notem o que acontece. Então, é quase que eu botar de lado aqui, ó, botar um do ladinho do outro para vocês visualizarem no dia 24 de fevereiro, tá, gente? Então, assim, olha como a volatilidade aumentou e como a queda aconteceu, porque movimentos mais voláteis, eles costumam
acontecer, costuma ganhar volatilidade. Excel, exercício de muitas opções, né? Tem muita gente que acaba montando travas de opções e também montando opções a seco para se beneficiar de movimentos direcionais. Isso aumenta a volatilidade, tá? Não vou entrar agora no conceito de volatilidade, mas assim, é provável que a gente tenha um movimento bem volátil e bem perigoso para os próximos meses. Talvez não venha acontecer agora, mas olha onde o S&P estava e olha onde ele está hoje. Isso aqui tudo foi depois da pandemia. A economia, estruturalmente, eu não sei se ela reagiu tão bem quanto as bolsas, tá? Então, como as bolsas costumam antecipar, acho que vale a pena a gente visualizar pelo menos um pouco mais o mercado com cautela, tá? Beleza, agora vamos para as criptos, tá? Uma vez que a gente visualizou esse contexto mais macro, aí já demoramos um pouco, mas é para contextualizar vocês, eu vejo o Bitcoin da seguinte forma. Até deixei aqui meu volume profile com uma coloração que fique mais fácil para vocês verem com o vermelho, né? Olha só, gente. A gente tem sim zonas importantes de trabalho de preço aqui. Porém, gente, eu não quero ver o ativo perder essa faixa aqui de suporte. E tá com a mesma pegada, assim, de... Tá com uma pegada de onda final de correção aqui? Tá com uma pegada de ABC de correção aqui. Só que se os mercados inteiros, todos os mercados caírem, tá? Os mercados globais caírem, não é o Bitcoin que vai ser um soberano que não vai cair. Então notem essa estrutura aqui de suporte. Gente, olha, se a gente perder essa região aqui, eu digo essa região é toda essa faixa aqui, ó, gente. Desde 41.200 até 37.426, tá? Se a gente perder essa zona de preços, dificilmente, tá? A gente não vem testar esse fundo e dificilmente a gente não perde esse fundo. Porque daí a gente vai estar procurando um movimento mais amplo no gráfico semanal. Então já quero deixar vocês aí meio contextualizados do que eu vejo. E aí o gráfico semanal tem um topo anterior aqui, ó, com a média móvel de 200. Não sei não. Então, claro, pode ser um grande A, B, C de correção no semanal. Pode ser sim. E aí esse movimento ser mais amplo, né? E depois a gente construir um movimento ainda mais amplo para uma nova estrutura de alta. Então assim, gente, o que eu vejo é não poderíamos perder essa faixa aqui de preço. Esse fundo anterior aqui já para mim é muito importante. Eu acredito que se a gente perder esse fundo anterior aqui, começa a ficar um pouco mais difícil ainda de pensar em alvos para cima. Por quê? Porque olha só, eu vou explicar para os amigos, tá? Aqui eu tenho meu nível Fibonacci, tá? Como é que costuma corrigir ondas, uma pernada de alta? Vamos lá. Vou pegar aqui o clássico. Como é que costuma corrigir essas pernadas de alta? Bem, uma pernada de alta, onda 3, ela costuma corrigir entre 38 com 20 e 50%. Se eu perder essa faixa aqui, é provável que eu vou invalidar essa onda aqui também. O topinho da onda 1. Então isso aqui fica às vezes com cara também de ser o quê? Grande movimentação de queda. Veio fazer o quê? Testar essa zona aqui entre o 61 e o 78. Então faz isso, tá? Nessa zona de preços. Veio testar aqui, talvez venha buscar um fundo no mesmo nível ou um fundo na média móvel de 200 aqui embaixo. Ah, então uma vez que isso acontece, pode dar mais estresse para as criptos. Eu não quero ser uma pessoa que está só vendo para baixo, tá? Mas é que quando a gente visualiza vários ativos, tá? A gente começa a ter um contexto mais de queda. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, Atom, tá? Observem Atom. Olha isso aqui é Cosmos, tá?
Olha o gráfico de 4 horas desse ativo. Que troço mais feio. Tem um movimento de um possível ombro e cabeça a ombro, uma formação de cabeça e ombros, né? Então ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Cai, faz um pullback, vai testar a média móvel de 200. Se romper, vai vir para os 27. Se romper, vai vir para os 25. Será que só essas criptos vão fazer isso? Às vezes as altcoins, elas costumam até mesmo promover um movimento de queda mais abrupto. Então a gente tem que ficar atento. Óbvio que tem altcoins com a força relativa maior que o Bitcoin, mas não são todas, tá? Quando eu olho agora a Cosmos, por exemplo, que é a Atom, né? Não tá muito bonita, não. E a gente vê isso em vários ativos, tá? Por exemplo, aqui não é o caso, mas vou mostrar para vocês como, por exemplo, a GIX. Olha a GIX hoje, no 4 horas. Veio aqui, tocou nessa média móvel de 200 e derreteu. Quando eu olho o diário, cara, eu estou fazendo um movimento de queda, aparentemente dentro de um canal de baixa. Então o que eu quero esperar aqui? Quero acreditar que o ativo vai vir buscar pelo menos esse fundo aqui em 0,21. Tá? Isso aqui é a GIX calculada em dólar, tá? Mas a maior parte da quem tem esse ativo está em BTC, né? Acredito que ela vai cair. Por quê? Porque aparentemente já está no canal de baixo. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, ADA. Olha como tá feio a ADA. Cara, a ADA tá terrível. Linha de tendência de baixa, fundos no mesmo nível. Isso aqui para mim é um triângulo descendente. Quando eu entro no 4 horas, tá muito feio. Cara, e olha o vazio que tem isso aqui. Cara, se a gente rompe isso aqui para baixo, é 1,49, 1,50. Vou para os anteriores, aí vai vir buscar suporte nessa zona aqui de preços, ó. Então não é que eu tô querendo ser pessimista, mas é o que o gráfico me diz. Acho que se a gente vir perder essa zona, como eu não tenho quase trabalho de preço, eu tenho um buraco aqui, um gap. Pouca estrutura de negociação aqui. E se o preço parar nessa faixa? Vai vir buscar suportes mais importantes. Onde é que são os suportes mais importantes? Então, galera, eu ficaria muito atento para vários ativos, tá? Tem ativos com a força relativa bem maior, mas a gente está numa zona preocupante, tá? Quando eu olho o próprio Ethereum, ó. Olha como tá difícil de fazer uma leitura. Movimento lateral errático. Tem um total de 0 coisas. Nada. Não tenho leitura para esse movimento. Estou abaixo da média móvel de 200, tentando fazer fundo mais alto, topo mais baixo, estou tentando fazer um triângulo simétrico. Qual que é a ideia dessa estrutura? Continuidade para o movimento que precedeu. Eu tenho aqui um triângulo simétrico depois de uma queda. Qual que é a probabilidade? Eu replicar pelo menos esse movimento para baixo. Começa a ficar um pouco mais desagradável a ideia das criptomoedas, tá, gente? Tem como adivinhar que agora vai derreter e vir aqui testar os fundos aqui, esses topinhos anteriores, né? Então, suporte para Ethereum teria em toda essa zona de topos anteriores aqui. Pergunta é se para, né? Pelo menos aqui no 4 horas. Tem bastante trabalho de preço, tudo mais. Mas aqui é a mesma coisa, né? Que nem ADA. Tem um vão grande aqui, né? O negócio mesmo tá aqui em 2.400, suporte importante. Então, galera, eu reforço. Fiquem atentos, não fiquem 100% expostos. Tenham no mínimo aí uns 10, 15, 20% em caixa. Talvez a gente venha a perder essa estrutura aqui de fundos aqui no Bitcoin. Caso a gente venha a perder esses fundos aqui anteriores, tá? Se a gente vir perder esses fundos aqui no Bitcoin, gente, eu acho que vai ficar bem difícil a gente ficar mais otimista para o curto prazo. Tá? Então, assim, é para o curto prazo tudo isso que eu estou falando.
Não é para o longo prazo. Para o longo prazo nada muda. Segue em viés de alta. Só que assim, para o curto prazo, 2, 3 meses, tá? 4 meses, 5 meses. Um ano é curto prazo ainda, tá? Mas claro, médio e longo prazo, 3, 5, 10, 15 anos não muda nada. Acho que segue um movimento direcional de alta. Mas claro, especulando aqui para o curto prazo, perder essa zona aqui de suporte, todo esse trabalho de preço aqui, acho que a gente vem aqui nos 33 para pelo menos testar essa zona aqui. Porque daí na minha ideia, na minha contagem, tá? A gente vai, provavelmente, eu até tenho publicado um viés mais baixinho, mais de baixa. Deixa eu ver se eu não acho aqui, pronto. Não é porque eu não queira recontar, tá aqui, ó. Eu vou deixar esse link na descrição para um viés mais pessimista para o ativo Bitcoin, tá? Uma onda A, B, C no semanal, provavelmente, tá? Então, assim, zona de confluências de alvo e tudo mais. Essa seria a minha visão para um viés mais de baixa do ativo, tá? Claro, né? Tem viés de alta e um viés de baixa, mas a gente tem que reforçar que isso aqui seria um possível movimento de queda mais amplo. Estaria construindo uma onda de queda, repique, mais onda de queda. Então, eu espero ter ajudado. Eu vou deixar o link na descrição dessa publicação do TradingView. Se tu quiser dar uma visualizada nesse conteúdo, tu pode ver ali. E ele vai refletir basicamente a ideia que eu vou ter no que diz respeito a uma nova pernada de baixa. Então, galera, o que eu estaria basicamente construindo naquela ideia do TradingView seria um movimento de queda maior para buscar uma correção no semanal, tá? Essa correção no semanal seria para talvez tocar nesses topos anteriores, ou talvez tocar nesses topos anteriores e também na média móvel. Então, assim, reforço que a gente tem que ficar calmo e tranquilo, porque o mercado americano pode cair e a gente vir fazer uma correção maior, mas o mercado americano pode também não cair. Ele pode simplesmente dar um baita susto em todo mundo. E com os estímulos monetários, com a inflação, com a impressão desenfreada de dinheiro, o mercado volte a ficar mais otimista, tá? Então é isso, galera. É a minha visão. Vale a gente ficar atento. Não esqueça de seguir nosso canal, caso tenha interesse em vídeos como esse. E apoiem a gente em deixar o like, beleza? Forte abraço, até a próxima!